Então, começando aqui, né? Minha live domingo, uma pontualidade incomum, né? Uma pontualidade incomum. 19 horas, combinei com meus alunos. Quero dar uma aula hoje, né? Sobre os aspectos do desejo, os desejosos, os desejantes. Então, hoje, de fato, né, uma aula oficial para o sétimo e para o sexto. Estava aqui esperando, tomando meu banho, né? Tô até com o olho de quem tomou banho. Estava assistindo a live da Simone, que quem não assistiu perdeu, mas assiste depois. Assiste depois, terminando aqui. Vai lá ver a live da Simone, tá incrível. Ela gravou 2 e 2, que ela nunca tinha gravado, estava muito boa. Bom, eu vou falar hoje, né, dar continuidade à aula e quero já deixar gravado que um filme de apoio para a aula de hoje vai ser o Seven, tá? Porque hoje eu quero falar sobre avareza, já falei um pouco sobre glutonia, vou falar sobre ira. E acho que um bom exercício para o fim dessa aula vai ser analisar o filme Seven, tá? Algumas poucas. Aliás, eu acho que se tudo sair como eu pretendo nessa aula, mais do que pedir para vocês verem o filme e já me entregarem a análise, é fazer uma discussão, né? Fazer uma discussão, foi um estouro d'água com gás. Fazer uma discussão sobre o Seven, porque vai ter muita coisa que diz respeito ao filme, né? A gente vinha falando sobre teoria da técnica. Então hoje eu vou começar citando na teoria da técnica o sentido da depressão. O indivíduo depressivo, o indivíduo deprimido, ele está preso no não fazer, na incapacidade de transformar. O que está vampirizado, preso na depressão é justamente a capacidade de transformar, é a capacidade de fazer acontecer, mudar, sair daquele lugar. Lembrando que para o Winnicott, a criatividade, que é o gesto, é o ato transformador, ele é algo a priorístico. Ele antecede qualquer coisa, né? Se o indivíduo não cria, ele não consegue sequer criar o seio da mãe. Lembrando que, para o Winnicott, o bebê cria o seio, imaginariamente, cria o seio, a mãe oferece o seio porque ali está, e ele interage com o seio de modo criativo a partir da ideia de que ele criou o peito. Na depressão, o indivíduo está preso no não fazer. Ele não consegue vislumbrar, visualizar formas de transformar aquela realidade que o mantém aprisionado, deprimido, angustiado. Eu vou explicar sobre isso. Isso não é uma aula de patologia, é uma aula de teoria da técnica, né? Então eu enunciei, né, para narrar um pouco um caso, né, de depressão que foi atendido. Como eu tenho sempre a intenção de ocultar o sujeito e tornar o caso tão somente didático, então eu troco profissão, eu troco o terapeuta, às vezes o caso é meu, às vezes o caso é do Gilberto Safra, às vezes é do meu grupo da PUC. Isso é uma coisa que eu já falei várias vezes para meus alunos. Os casos que eu digo eu atendi, pode nem ser o meu caso, tá? Mas o caso que eu estou narrando aqui
é um caso de depressão, uma depressão terrível, uma depressão muito profunda, né? Oi, Bel, amada. Gente, minha prima amada na nossa live, que delícia. Então, era um caso de uma senhora, de uma moça, que ela tinha uma depressão, daquelas depressões de se manter presa, encaixotada, num quarto, sem perspectivas de transformação. E ela tinha uma agressividade autodirigida. Ela tinha uma agressividade voltada para ela mesma. Então, ela vinha na sessão, né? E na sessão ela começava a narrar as coisas dela, começava a falar sobre as angústias, falar sobre as dificuldades. E com muita frequência ela dizia: eu sou uma babaca, eu sou uma idiota, né? Eu sou... Ela dizia muito: eu tô sobrando na vida. Eu tô sobrando, não tem lugar para mim na vida, eu tô sobrando aqui. E... Nossa, eu acho que eu vou ligar o ar. Daqui a pouquinho vou ter que levantar aqui e ligar o ar, porque realmente está calor para mim. E ela dizia: eu quero desaparecer no mundo. Eu não tenho lugar, eu tô sobrando. Eu tô sobrando na vida, eu tô sobrando no mundo, não tem lugar para mim. E ela tinha uma agressividade contra ela mesma. Ela tinha uma raiva dirigida para ela mesma, né? E sessões após sessões, ela se depreciava, ela falava: no trânsito eu errei lá, tive um acidente, eu sou uma idiota mesmo. Aí ela ia trabalhar, ela falava: puxa, faz tantos anos que eu trabalho, né, que eu tenho que fazer o mesmo procedimento lá, e para ligar os equipamentos que eu trabalho, eu ainda preciso olhar. Eu sou uma idiota, eu não tenho lugar nesse mundo mesmo, eu estou sobrando. E toda sessão era essa narrativa: eu estou sobrando, eu estou sobrando, eu estou sobrando. E eu então me perguntava, né, apesar das diversas interpretações, da compreensão, de trazer, né, os componentes de autoataque dela, né, e a depressão dela ali no mesmo lugar. Então, um dia ela disse: eu sou uma idiota. Eu sou uma idiota porque eu vou ligar lá meu equipamento, né? Eu vou ligar lá o motorzinho que eu trabalho e preciso ficar olhando, vendo os comandos. Eu não consigo fazer a coisa automaticamente. Aí eu disse a ela, né? Você realmente é muito agressiva, é muito violenta. Aí ela me disse: por que eu sou violenta? Eu não vou falar. Não vou falar, não precisa dizer por que você é violenta. Porque, afinal de contas, você acaba por dizer que você é uma idiota, que você é uma babaca, que você é incompetente, que você é incapaz. E não vai adiantar nada eu te dizer por que você é muito violenta. Não, mas eu quero saber por que você está falando que eu sou muito violenta. Eu quero saber. Eu quero entender por que você está falando isso. Eu disse para ela: não vou dizer. Não, mas você tem que dizer, isso é antiético, eu não vou dizer. Não vou falar. Né? Não, mas eu tô pagando, você tem que falar. Não vou falar. Não, então eu vou embora, eu não vou mais continuar. Bom, é opção sua, mas eu não vou falar. Não, você tem que me dizer. E aí, sessão após sessão, né, ela vinha: então, mas você tem que me falar por que eu sou violenta. Faz parte do meu trabalho compreender. Então você tem que me contar por que eu sou violenta. E eu dizia para ela: não vou dizer. E ela passou a agarrar uma raiva de mim. E ao invés de se autoagredir, ela começou a me agredir. Porque você é antiética, porque eu estou te pagando, porque você está faltando com profissionalismo, né? E começou a me agredir, né? Então aquela agressividade que era autodirigida, aquela autoengendrada, ela passou, enfim, a dirigir a mim, né? E a partir daqui ela pôde tirar aquele processo de autoagressão dirigida invariavelmente a ela mesma, né? E ela pôde então agredir alguém.
a partir daí, até a corporalidade dela tomou outra forma. Até a forma dela de se posicionar no mundo, né? Ela começou a trabalhar um pouco melhor com a agressividade dela, um pouco melhor com a autoagressividade, e a depressão desapareceu. E o caso, né? O caso dela era um caso de depressão que vem, né? Bem lá dos primórdios do desenvolvimento dela. Vou fechar a porta aqui por causa do barulho, gente. Só um minuto. Sorry. Como que a agressividade dela veio parar, né? Dirigida a ela mesma e não a outra pessoa. Quando ela... E veja, o que é importante aqui para mim é a técnica, tá? A técnica. Eu provoquei uma briga com ela. Né? Eu provoquei uma briga, ela é extremamente perfeccionista, né? Ela, de posse da razão, ela ia arrumar uma encrenca, e eu puxei, eu trouxe para mim, né? De modo transferencial, eu trouxe para mim a agressividade. Por quê? Como diz Freud, né? Freudianamente, a sombra do objeto perdido recai sobre o ego. Essa é uma citação, gente, que vocês podem usar com muita frequência, né? Obrigada, Fernando. A sombra do objeto perdido recai sobre o ego. O que tinha acontecido com essa moça? Ela nasceu e a mãe teve depressão anaclítica. Ou seja, a mãe apresentava pouquíssimo vigor ao pegar essa menina, né? O pai ele tinha uma sequela de acidente de trânsito, que também não era alguém que podia pegá-la com vigor, né? Brincar, aquelas brincadeiras que a gente tem, né? De brincar com a criança, de pegar, de abraçar, de oferecer a ela um corpo humano opositor, que permite que ela trabalhe com a própria agressividade, que permite que ela se expanda, que permite que ela vá modulando, este é o tema central, que ela vá modulando a própria angústia, né? Então, ela não tinha um pai que oferecesse um corpo humano opositor. Tá ruim, gente? O que eu posso fazer? Aqui, para mim, tá batendo direto. A Kellen tá dizendo que tá cortando. Tá ruim aí? É para todos? Eu também não vou ter muito o que fazer, né? Aqui a internet é da Vivo. Bom, prosseguindo, né? É que a dona Kelly mora lá no Cafundó do Dama, onde não chega sinal de celular, nem luz, nem bem, nem mal, né? E aí ela quer dizer que é a minha live. Escuta aqui, Kelly, vem aqui onde os mortais moram, né? Vem aqui onde os mortais moram. Bom, prosseguindo. Essa moça, né? Ela tinha uma mãe com uma depressão, um pai com uma depressão, e que ninguém poderia oferecer a ela um corpo humano opositor que permitisse que ela modulasse a angústia, né? Então, ela não podia... A Aline, que é macomunada com a Kelly, ri também, né? Então, aí ela, com uma mãe que tinha uma depressão que não acabava nunca mais, ela não podia mostrar vigor. Então, ela tinha que... Normalmente as transmissões cabeadas, isso é um computador notebook onde estamos com o cabo da rede conectado, sem problema não ocorre. Tá. Voltando ao quadro dela. Deixa eu voltar aqui, porque senão acabo perdendo o foco. Ela não podia demonstrar vigor.
né? Ela não podia demonstrar força. Então ela não podia brincar e fazer barulho, porque aquilo atrapalhava o quê? O sono da mãe, a dor de cabeça da mãe. Ela não podia ser uma menina que tinha vigor. Ela não tinha corporalidade, né, Wallace? E a gente sabe muito bem os prejuízos que isso pode gerar. No caso dela, uma depressão que não acabava nunca mais, né? Por quê? A mãe tinha essa depressão que fazia com que ela não pudesse atacar com agressividade, com vigor o mundo, uma vez que se a força dela, a vitalidade dela, a vida era destrutiva. O barulho que ela fazia atrapalhava a mãe. A vida que ela trazia fazia barulho, incomodava, trazia transtornos para um lar que não era compatível com vigor. Então ela aprendeu que a vitalidade dela era destrutiva. Era destrutiva. E ela aprendeu. Ela falou uma coisa uma vez que eu dei risada, porque eu vi uma vez a Adriana Calcanhoto falando isso, né? Que ela gostava de lavar louça, mas que ela gostava de lavar louça abaixo, né? E aí ela explicou o que era lavar louça abaixo. Ela disse que ela gostava de lavar louça abaixo, que era assim: o pai dela era músico, né? Musicista, e trabalhava durante a noite e dormia depois do almoço, né? Então ela lavava a louça baixinho, sem fazer uma louça bater na outra, né? Então até o lavar a louça, né? Era um lavar a louça baixo, sem botar a vida para fora, sem que o barulho tomasse conta, sem que a energia pudesse estar ali. Então era uma mulher sem vitalidade, era uma mulher que aprendeu que os próprios instintos dela eram destrutivos e poderia causar mal, e nunca pôde, então, agredir, atacar. E qual foi a técnica que eu empreguei? Causei uma confusão entre nós duas, de tal forma que, por um tempo, ela veio e me questionou muitas vezes, brigou comigo muitas vezes, até que, enfim, né, ela conseguiu botar a agressividade dela para fora dela, para fora dela. E se livrou de uma depressão que era produto de uma depressão anaclítica, né? O Matheus Gualberto está falando um pouco sobre isso, né? O pai, então, é só vida para fora. Meu pai, então, é só vida para fora. Então, o Matheus Gualberto, acho que está falando, tem mais gente falando de depressão anaclítica. Vocês podem citar isso também, que a depressão anaclítica ela não se encerra, né, na própria depressão, mas ela tem, assim como a puerperal, ela tem frutos, né? Tem os filhos que padecem por isso depois. Pessoas que não podem ter nem a própria agressividade, nem o próprio vigor, nem o próprio brincar. E que isso vai deixar as pessoas aprisionadas nelas mesmas. O contrário, né, da ira. Da ira, de irascibilidade. Ira. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre a intervenção? Né? Lembrando que a questão é a técnica, mas eu posso responder também sobre a teoria, tá? Sobre o quadro, sobre tudo. O que quiser perguntar, pode perguntar. Porque o que tem de interessante aqui para a disciplina é o tipo de intervenção que eu fiz. Ieda, podemos colocar então? Abarcar a questão da relação e perdi. Da relação depressiva com satisfações orais e intestinais? E outra pergunta, direcionar a raiva do si mesmo para o externo é uma evolução? Sim, Wallace, sim.
e que através dessa narrativa a experiência deu certo? Sim, a experiência deu certo, enfim o quadro evoluiu bem, né? E sim, né, a raiva, ela pode ir, a ira, a irascibilidade, a raiva, a agressividade, ela, quando ela não é dirigida ao objeto, ela converte, né? Se você não dirige ao objeto, ela converte, ela vira para si, né? E essa dificuldade de lidar com a própria agressão, própria agressividade, né, faz com que o indivíduo, sendo muito violento, ele se arrebente, ele tome uma depressão, ele torna uma depressão muito difícil de tratar. Uma autocrítica pode causar uma depressão? Veja bem, a autocrítica, a gente precisa ver qual é a causa. No caso dessa mulher, a autocrítica estava calcada, porque assim, os comportamentalistas acham que a autocrítica ou isso, alguma coisa, esses sentimentos eles estão ali na superfície, mas não, eles têm raízes. Se a causa dessa excessiva autocrítica for, no caso, né, que tem ali uma raiz da relação profunda do campo estético, a relação com o campo que a recebeu, o campo da mãe, o campo do nascimento dessa criança, né? Se a criança ela não tem um campo estético que é capaz de lidar com a sua área instintiva, ela pode sim se tornar uma pessoa muito autocrítica, crítica do outro, avarenta, irascível, né? Aí a gente vai pegar este comportamento intermediário e interpretar, fazer uma correlação com as raízes mais profundas desse quadro e compreendê-lo. A partir do momento que a gente compreende, né, que é o papel da psicologia do desenvolvimento, que é o papel da psicopatologia, aí a gente vai entrar com a intervenção técnica, né? E essa é uma aula de técnica, né? Então, no caso, eu pensei a agressividade, porque eu já tinha interpretado que é a primeira tentativa. A primeira tentativa é lançar luz, é interpretar, é tornar claro. Depois é provocar tecnicamente uma elaboração daquilo. Se a elaboração simples ela não puder resolver o problema, se a interpretação simples não puder resolver o problema, aí a gente tem técnica. E essa é uma disciplina de teoria da técnica. Então, no caso, né, eu provoquei uma situação sui generis. Hoje eu pretendo relatar outras situações sui generis da teoria da técnica, né? Onde, por exemplo, eu coloquei um garoto para fora da sala. Né? Um garoto para fora da sala, que foi necessário para a gente resolver um processo que era de origem oral, que eu vou narrar para vocês daqui a pouco. Então, sim, uma autocrítica pode causar depressão, porque essa autocrítica já é um sintoma de uma não elaboração do campo estético, tá? Da relação com a mãe. Eu lembro que havia comentado algo assim em aulas passadas. Sim, Wallace, comentei. Adriano, Cosmo, Raquel. Sem mais perguntas. Pelo que eu vejo aqui, não tem mais perguntas, tá? Então, compreenderam que uma vez diagnosticado, compreendido o tipo de patologia, a gente vai buscando as correlações, vai lançando luz, vai tirando os componentes do inconsciente e quando o terapeuta tem o caso na mão, ele pode provocar uma situação elaborativa, que foi o que eu fiz. Né? Eu provoquei uma briga com ela. Eu causei uma... Claramente, né? Eu virei para ela, você é muito agressiva. Ah, por quê? Ah, não vou falar. Não, porque eu tenho que falar. Não vou falar. E aí, com algumas sessões, ela conseguiu tirar a raiva dela, né? Para a raiva ficar dirigida para mim e depois, por extensão,
né, para o mundo externo, que até então ela não tinha uma experiência. O que objetiva a psicoterapia, especialmente a de cunho winnicottiano? Proporcionar uma experiência. Né? E foi o que ela teve. Ela teve uma experiência de agredir alguém, de xingar alguém, de brigar com alguém e não destruir esse alguém. Porque se ela brigasse com a mãe, se ela brincasse, se ela lavasse louça alto, né, ela destruía a mãe. Ela destruía a mãe. Né? Então, o mesmo, com igual força, no sentido contrário, a gente vai falar de irascibilidade. Irascibilidade. Os irados da sala estão aí. Boa noite. Interessante essa experiência, ser com você uma mulher que não iria colapsar. Você tem que ter domínio do caso, tá? Porque dependendo, né? Dependendo se você provoca uma experiência que o paciente não comporta, ele rompe, né? Gente, olha a parentaia toda, minha irmã aqui. Oi, Elô, saudade. Né? Então, se você precisa ter domínio do caso. Porque para eu provocar, né? Para eu provocar essa confusão com essa paciente, né, você tem que ter domínio e tem que ter um pouco de fé que o paciente vai aguentar. De fé no caso, crença no caso, que às vezes o paciente não aguenta, tá? Ele vai embora, aí você perdeu o caso. O mesmo caso, igual força, sentido contrário, é irascibilidade. Irascibilidade. Ira. Os irados do sétimo termo presente. Com meu pai tinha que ser silencioso. Eu sofria violência doméstica. Eu sei. E eu sei bem a depressão que você entrou depois. Né? É o mesmo caso. Esse caso poderia ser o seu. Eu repito que você precisa de um bom terapeuta e acho que bem, você vai ficar bem. Então, Jaque, falando nisso, irascibilidade, né, é a fusão do sentimento com o sujeito. A irascibilidade é justamente aquilo que eu expliquei do estado agônico. Né? No estado agônico, o que temos? O desaparecimento, o colapso do sujeito, né? O colapso do sujeito, e o sentimento, ele toma conta do sujeito. Aí eu contei casos terríveis para vocês, eu acho que na aula presencial, né? Onde o sujeito colapsa, onde o sujeito desaparece e somente o sentimento dolorido, somente o sentimento sentido, né? Que se apresenta. Então, na irascibilidade, o sentimento, ele toma conta por completo da capacidade de transformar. Né? No caso da depressão, o que se dá é que o indivíduo se vê aprisionado, né, e incapaz de se tornar sujeito politicamente que eu digo na relação social com as pessoas, não tem nada a ver com política partidária, politicamente, afetivamente, né, perde o seu lugar de reação. Na irascibilidade é um desejo absurdo de transformar a situação, sem a qual ela não consegue viver, aquele indivíduo não consegue viver, né, sem transformar, porque é a mesma coisa da depressão. O indivíduo irascível é um indivíduo que está preso numa incapacidade de transformação. Né? E aí torna-se ira e o indivíduo desaparece, fica só a ira. De repente, pá. Né? Sabe, briga, grita, fala um monte de coisa e põe a mão na cabeça depois e diz, puxa, eu poderia ter feito de outra forma. Mas são pessoas que não têm a possibilidade nem de deprimir, porque se ficar deprimido ali, vai morrer. Normalmente são pessoas que não têm muita gente por eles.
e que tem que se virar sozinho. Isso é uma frequência, isso é muito comum. Então, do mesmo jeito que o deprimido trava, o irascível, ele pega aquele objeto, aquela situação, aquela angústia e desaparece no meio dela. Eu preciso agir. E aí age acting in ou acting out, tá? Acting in, né? Eles agem como, por exemplo, na sessão, né? Se você pega um indivíduo irascível e faz o que eu fiz com essa moça, né, depressiva, ele já briga comigo para a terapia, fala mal de mim para 50 pessoas, nossa, põe meu nome na boca do sapo, tá? E depois volta a fazer terapia, porque não era nada daquilo, foi só um acting in ou um acting out, sai brigando para fora, né? Como uma pessoa com raiva e desconforto dela mesma consegue se entregar para uma terapia? Dando uma chance ao seu terapeuta, confiando em alguém. Você só precisa dar uma chance. Uma chance. Aí é problema do terapeuta. Só que você já arruma um terapeuta que dá conta. Porque aí ele dá conta e ele tem que vir. Aí o problema é do terapeuta. Quer resolver para ontem. Não é que quer resolver para ontem. É porque se tornou ira. Né? Essa tentativa de resolver para ontem é a incapacidade de adiar, modular. Né? O que o indivíduo irascível tem é uma dificuldade de modulação daquele sentimento. Por quê? Porque do mesmo jeito que aquele depressivo do exemplo não teve um corpo opositor com vigor, às vezes o irascível teve um corpo com vigor que pode ter dado uns tapas na bunda do nenê, quando o nenê era nenê. Ou que quando jogou, né, com aquele corpo em desenvolvimento, aquele corpo em amamentação, né, ele não pôde ter uma oposição à altura dele. Não pôde ter uma oposição de alguém que o acolha, mas sim alguém que luta com ele. Meio ambientes urgentes fazem isso. Meio ambientes urgentes. Existem meio ambientes muito urgentes, né? E a educação é fruto do tempo, né? Você educa, você coloca lá os conceitos, depois você pergunta como foi e tal. E existem os indivíduos irascíveis, normalmente são frutos de ambientes urgentes, né? O indivíduo vai lá, testa o amor do pai, testa o amor da mãe e já descobre, né? Já descobre que a paciência ali é curta e não há tempo para modulação da angústia. Modulação. Acolhimento. Né? É a história do Havaiana de Pau. Quem já viu aquele site do Havaiana de Pau, né? É o menino lá que a mãe mandou limpar o vidro e o pombo foi lá e fez cocô no vidro depois que ele terminou de limpar, e a mãe vai lá e bate nele e ele falou: hoje eu aprendi que se o pombo faz cocô, a culpa é minha, né? O que eu quero dizer com isso? Ambientes urgentes, ambientes cobradores, ambientes que querem respostas sem tempo de elaboração, produzem indivíduos irascíveis. E o que há no indivíduo irascível que é igual ao indivíduo depressivo? Tudo. Tão somente o desespero é que muda. O indivíduo depressivo ele está aprisionado, sem modulação. O indivíduo irascível ele está aprisionado, sem modulação, só que um trava e o outro explode. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Professor Ieda, o indivíduo irascível é irado como uma forma de defesa? É como a única forma de reação que ele tem. É uma defesa, sim. A ira é defesa. Leandro, creio que todas as patologias são defesas que não deram certo e rompem. Às vezes dão certo. Às vezes é a única forma, a única possibilidade de sobrevivência que o indivíduo tem.
eu tinha uma moça aqui, esse caso até está descrito naquele livro que eu não termino nunca, no caso sobre abuso, né? É uma defesa que deu certo, que sobreviveu, que permitiu a sobrevivência dela. Ela sofreu abuso, né? E permaneceu calada, cheia de sintomas. Ela era um compêndio de psicopatologia completo. Tá? Ela tinha defesas que não acabavam nunca mais. Aí veio para terapia, faz terapia com um terapeuta unicotiano, que acolhe, tem paciência. Aí um dia ela contou a história do abuso dela, né? E aí a gente resolveu contar para a mãe dela. Aí a mãe disse que nunca imaginou, que devia ser mentira, ou que coisa assim, negou de todas as formas, tal, não tomou nenhuma providência. Aí o namorado da mãe pegou a irmã dela e levou para um motel. Ah, só vou te mostrar um motel para que ninguém mostre para você, ou seja, um safado de marca maior, né? Levou uma menina menor para o motel para mostrar o motel, o bonitinho. E aí a irmã contou para ela e ela jogou farofa no ventilador. Ela jogou farofa no ventilador, contou pro pai, brigou com a mãe, não aceitava mais o cara em casa, tal, enfim, fez uma confusão. O que a mãe fez? A mãe começou terminou com o cara para inglês ver e começou a encontrar com o cara às escondidas e começou a punir as meninas por isso. Aí um dia ela me disse aqui, né? Eu estava melhor na mão do abusador do que na mão da minha mãe. Então, às vezes, as psiconeuroses de defesa, elas são defesas patológicas, mas que às vezes são a melhor elaboração, são a elaboração possível, né? Só respondendo a questão da Jaque ali. A depressão, nesse caso que você relatou, é uma defesa maciça. Nunca pode fazer barulho, realmente ficou esse estado. Sim, né? O vigor dela, o vigor, a energia, aquela coisa de criança, não pode existir. A mãe tinha dor de cabeça. A mãe estava sempre com dor. A mãe tinha tudo. E não comportava a agressividade dela, não comportava a alegria dela, não comportava nada, né? E aí ela ficou aprisionada nesse processo depressivo porque a vitalidade, a vida, o vigor, ela não podia ter. Então, ela passou a ter a agressividade dirigida para ela, que foi uma psiconeurose de defesa. O irascível, ele tem a agressividade voltada para o outro. O que falhou? Modulação. A modulação onde é dada, amores? Tem alguém aí do quinto termo? Onde que é dada a modulação, amores? Dona Cláudia. No colo da mãe, gente. No colo da mãe. O senhor Leandro tinha que responder também. Acho que o sexto e o sétimo não tiveram personalidade comigo. Estavam desobrigados de responder. Bom, então, compreendemos ira, compreendemos depressão, glutonia. Uma outra glutonia vem de glutão, tá, gente? Comelão, também chamado de guloso. Comelão, tá bom? A modulação do tempo, entrei agora. A modulação das angústias, dos sentimentos, dos objetos desejantes e das estruturas de desejo, tá? Quando ela está fora de controle, ela gera todas essas patologias que eu estou descrevendo, que são depois apropriados pela igreja, né, como os 7 pecados capitais, e depois pelo cinema no filme Seven, que aí eu estou pedindo para os meus alunos assistirem para a gente fazer um debate na aula que vem sobre esse filme. Oi, Marcão, amigo de décadas. Então,
É, a gula, né? A gula é também uma psiconeurose de defesa, é uma forma, né, de se defender, é uma organização contemporânea muito comum e muito mais comum agora em épocas de confinamento, porque a gente não pode fazer mais nada a não ser comer. Né? A gente está aqui confinado, comendo, tomando minha aguinha, né? Tomando aguinha e daqui a pouquinho comer. Então eu vou descrever aqui. E esse caso é um show de técnica, amores. Esse caso é um show de técnica. Tomem nota, que esse vale a pena. Era um menininho, né? Descarado. Descarado. Pensa num molequinho descarado. Ele tinha um formato de bebê. Ele tinha um formato... Isso, Seven. Seven, é o 7. Seven, 7 pecados capitais, Seven. Ele era um garotinho descarado. Então ele vem, né? Vem pra terapia. Aqui, ó, eu tô na minha sala, tá, gente? Aqui do meu lado, pera lá. Eu tenho um baleiro, ó. Tá vendo? Eu tenho um baleiro ali, ó. Deu pra ver? Deixa eu ver se eu consegui transmitir o baleiro. Ali, ó. Aqui. Eu tenho um baleiro. E ele, as queixas dele, de uma forma muito engraçada. Muito escancarada, né? Ai, já que tem balachita, tem sete belo, tem bala de hortelã. Bom, eu tenho vontade de chupar bala, que me dá dor de estômago. Ele veio, né? Ele veio porque ele era glutão, ele tinha um apetite exacerbado e ele tinha algumas dificuldades de aprender e ele era um meninão. Ele já tinha quase 14 anos, ele tinha corpo de bebê. Sabe aqueles gordos que tem corpo de bebê? Molão, né? Ele veio, os pais trouxeram, né? E o que nós vamos fazer? Vamos brincar, tá? O que nós vamos brincar? Vamos brincar de terapia. Tá, então vamos brincar de terapia. Aí ele diz, eu vou ser o terapeuta e você... Ah, obrigada, Cosmo. E você vai ser, então, a paciente. Aí, tá bom. Então você deita lá no divã. Aí fui lá pro meu divã, né? Aí ele dizia assim, então agora você se queixa. Tá bom, eu me queixo. Do que você quer? Do que você quer que eu me queixe? Aí ele diz, né? Ah, diz que você tem saudade da tetinha da sua mãe. É muito descarado esse menino. Aí eu falei, olha, então, né? Eu tô aqui, né? Porque eu penso muito, né? Nos seios da minha mãe, eu tenho muita vontade, né? Aí ele muito compreensivo, né? Ele vira para mim e fala, isso vai passar, sabe? Conforme o tempo for passando, isso vai passar. Eu falei, mas não tá passando. Eu penso na teta da minha mãe o tempo todo, né? Eu tenho fome. E ele falou, não, mas olha, vai passar. O que eu faço então para passar? Ele falou, vou te dar um remédio. Eu vou te dar um remédio. Oi, Felipe. Aí ele também era o farmacêutico, né? Ele me deu um remédio que chamava passa-passa, né? Ele foi lá, fez a receitinha dele, né? E na semana seguinte, ele foi lá de novo com a ideia, né, de que a gente ia fazer a terapia e que eu não estava curada ainda, porque eu tomei o remédio, mas o remédio não foi suficiente, eu precisava me queixar de novo, né? Você tá rachando? Você vai rachar de rir.
Gente, é um show de técnica. É um show de técnica esse negócio aqui. Presta atenção no caso desse moleque, porque ele é descarado. Ele é descarado. É fácil enxergar esse caso. Vai vendo o quanto o diagnóstico é óbvio e a interpretação não entra, não encaixa e você tem que entrar com a técnica. Vai vendo o caso. Aí tô eu lá no meu divã, me queixando de saudade das tetinhas da minha mãe, gente. Minha senhora de 82 anos, minha santa mãezinha, e eu lá me queixando. Eu, que nem chupeta, mamei, tava lá no divã dele. Aí um dia eu tava de saco cheio dessa história de ficar me queixando da tetinha da minha mãe. Eu disse pra ele, olha, a gente sabe do que a gente tá falando, né? Que você quer continuar garotão, que você não esquece os seios da mãe, que você tá aí pregado nisso, que você não evolui, né? E ele falava, mas continua queixando aí, vai falando aí das tetinhas da sua mãe. Muito descarado, né? E enquanto eu me queixava das tetinhas da minha mãe, ele detonava meu baleiro. Ele assaltava esse baleiro aqui. E eu via, né, que o chupar a bala era uma compensação onde ele utilizava como estava a serviço da resistência. Eu interpretava, eu mostrava para ele que ele queria ser garoto, que ele não queria crescer e ele queria chupar minhas balas. Ok. Aí eu percebi então que o chupar a bala estava a serviço da defesa e eu disse a ele, eu percebo que esse chupar bala impede você de compreender as coisas. Ao invés de você prestar atenção no que nós estamos fazendo, você fica aí curtindo sua balinha. Então, na minha sala você não come mais. Oi, cereja, que linda. Saudade de você. Chupar bala é o próprio processo de sucção. Sim. Sim, ele chupava bala, ele ficava mamando aqui na minha sessão e não saía da teta da mãe e eu ficava ali, né? Pagando de paciente dele. Aí ele ficou muito bravo, né? Porque eu disse primeiro que eu não ia mais brincar de ficar no divã ali, que eu já acho que essa brincadeira já tinha dado, já estava entediada com a brincadeira. E que segundo, ele não ia mais chupar bala na minha sala. Ele ficou muito bravo, né? E aí ele disse que a gente ia brincar de professor e aluno, né? Aí então fomos brincar de professor e aluno. Ele muito puto, querendo me punir, ele diz o seguinte: você escreve aí 100 vezes, você deve obedecer o seu mestre. Parece que estava tentando ganhar tempo para não falar dele. Parece que estava tentando ganhar tempo para não falar dele. Ele estava tentando era comer as balas, enrolar. Ele queria era continuar garotão e continuar ali sonhando com as tetinhas da mãe. Era o que ele queria. Aí ele me mandou escrever, né, 100 vezes. Ele me deu papelzinho, né? Ele me deu saudade, cereja. Papelzinho, né? Ele me deu canetinha e falou, escreve aí 100 vezes eu devo obedecer o meu mestre. E eu falei, ok. Né? E ele falou, escreve. Eu falei, não, faz de conta que eu estou escrevendo. Não, tem que escrever. Não vou escrever, você faz de conta, porque eu não vou escrever 100 vezes, né? Tem que obedecer o meu mestre, né? Aí ele disse que ele não queria mais brincar daquilo e imediatamente saca do bolso dele um chocolate. Eu disse, olha, na minha sala você não come mais. Como sim? Não vai comer. Eu como. Não vai comer. Olha, o chocolate é meu, não é teu. Então, mas eu disse que nesta sala você não come mais. E aí voltei a pontuar, né? Por que ele não comia. Aí ele descascou o chocolate, enfiou todo na boca. Eu então disse para ele que ele fosse comer lá fora. Ele disse que ele não ia, então o que eu fiz? Eu pus ele para fora. Pus ele para fora, tranquei ele lá. E aí ele é muito engraçado, gente. Aí ele esmurrava a minha porta, né? E me mostrou quantos palavrões pode conter a cabeça de um moleque. Sua filha da puta, né? Sua vagabunda, sua vaca, né? Então ele xingou todos os nomes que ele podia xingar, dizendo que estava pagando, que ele tinha o direito de estar na sessão
e ficou lá chutando, berrando, e eu disse, olha, aqui você não come mais. Aí ele virou para mim e falou, olha, abre, né? Abre, eu já entendi. Abre, né? Aí eu abri a porta, pulou em mim, mordeu o meu braço e foi embora. Me atacou com a boca, foi embora. Né? Sessão seguinte, né? Vem com um saco de bala. Não, ó, eu não tô chupando as suas balinhas, eu vou chupar a minha balinha. Não, aqui você não vai chupar bala. Aqui não vai, não, eu vou. Não, você não vai. Aqui na sala você não vai. Não, eu vou. Aí chupou a bala, pôs pra fora, ficou lá me xingando, né? Vendo quantos palavrões ele sabia falar. E aí o pai chegou, né? O pai chegou para buscar. Aí ele disse, Ieda, olha, até semana que vem, viu? Descarado, que moleque descarado. Né? A semana seguinte, veio com 2 chocolates. E gordo sabe, né? Que eu gosto de chocolate crocante. Aí me trouxe 2 chocolates, né? Aí ofereceu um para mim e falou, olha, amizade, né? Vamos comer todo mundo aqui numa boa. Eu falei, bonito, né? Você quer mesmo me seduzir? Não vai, aqui não vai comer. Aqui na sessão não come mais. Aqui não come mais. Né? Aí ele disse, olha, se você não vai comer, como eu, né? Se você não vai aceitar, como eu. Aí não precisei pôr para fora, saiu sozinho, sentou, ficou comendo chocolate lá fora. Depois começou a frequentar a terapia, sem balas, e começou a interpretação encaixou. A gente conseguiu falar, e o que aconteceu? Muito rapidamente, né? Começou a aprender melhor, o corpo mudou, né? Começou a adquirir uma outra estrutura. Os pais até vieram e reconheceram, olha, mudou. Então, mudou. Porque a defesa estava no comer. Comer era a defesa. A partir do momento que a gente tira o comer, a terapia pode funcionar. Né? E tudo andava muito bem, tudo andava muito lindo, até o dia da Páscoa. Essa foi muito boa. Então, abro a porta, né? Vejo ele ali, eu consigo enxergar minha sala de espera por uma tela de segurança aqui. Eu vi que ele chegou, né? Vi que o pai se despediu e tava ele lá com a pior cara que ele tinha, né? A pior cara que ele tinha, com um ovo de Páscoa no colo. Com um ovo de Páscoa ali no colo. Muito aborrecido, muito, né? Aí eu falei, vamos entrar? O pai já tinha saído, né? Aí ele, sim, vamos entrar. Aí no que ele levantou, ele já jogou o ovo no chão, depois já pegou o ovo. E, gente, enquanto ele deu 4 passos da sala de espera até aqui, ele derrubou o ovo, ele bateu o ovo na parede. Olha, foi enfim, ele triturou o ovo. Aí sentamos, né? Ele falou, Tó, é um ovo para você, meu pai mandou. Não quero. Esse ovo eu não quero. Esse ovo tá todo quebrado. Se você quisesse me dar um ovo, não era um ovo quebrado. Né? Gente, tava um chocolate do padre. Né? O ovo tava todo murcho. Não vou pegar. Não, pega. Não vou pegar. O que é um sujeito glutão? Ele virou para mim e falou, você não quer comer? Como eu. E tumba, foi lá para fora, na soleira da porta. Ele comeu o ovo. Tá? Mas é isso. Esse é o caso, tá? Olha só a intervenção técnica. E olha como foi, como houve um imperativo
nessa intervenção. Um imperativo. Eu tive que dizer, aqui você não come, né? E a confusão, gente, e as palavras, e o descaramento. O descaramento. No dia da ressurreição do Senhor, ao invés de eu poder comer meu ovo, eu tenho que entender os desaforos do menino e fiquei sem ovo, tá? Fiquei sem ovo, ele comeu o ovo que o pai dele deu. Comeu, né? E aí, quando o pai dele veio buscar, ele vira para mim e fala: nossa, foi muito legal, tchau, até semana que vem. Descarado. Mas enfim, quando as interpretações puderam acontecer, né, sem o consumo das balinhas, né, a coisa evoluiu positivamente. Perguntas? Dúvidas? Vocês estão dando risada, né? Gente, tudo é instrumento de terapia. Tudo. Até o meu baleiro que tá ali, né? Um baleirinho que tá ali com as balinhas. Tão simplesinho, né? Que as pessoas... Foi fundamental para a elaboração desse caso. Se não tem mais perguntas, eu vou falar sobre arrogância. Perguntas? Não? Só rindo, né? Vocês só estão rindo. Vocês estão rindo porque vocês não ficaram no divã, falando das tetinhas da minha mãe, que é uma senhora de respeito, de 82 anos. 82 anos, e eu ali no meu divã, tá falando que eu tava com saudade da tetinha da véia. As balas estavam atrapalhando ou ajudou então, professora? As balas foram necessárias, assim como o brinquedo, gente. A gente tá jogando e o brinquedo aparece, né? Como um veículo para interpretação, as balas foram um veículo para interpretação. Quando eu compreendi que comer era a psiconeurose de defesa dele, como é que funcionava, né? Que quando ele comia, ele não aprendia, ele não elaborava. O que eu fiz ainda por cima foi suspender as balinhas dele do colégio. Tirei as balinhas do colégio. É por isso que ele ficou mais bravo comigo ainda. E aí ele mudou. Depois que ele parou de comer para não elaborar, né, ele pôde largar as tetinhas da mãe dele e virar, então, o adolescente que ele precisava virar. Gente, quanto palavrão cabe na boca de um menino. Posso falar sobre arrogância? Posso? Alguém dá um like aí, eu faço a pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Arrogância. E amores? That's it. Fim da live. Eu preciso encerrar a live, tá? Vou voltar para falar sobre arrogância de forma... Obrigada, Fer. Vou voltar para falar sobre arrogância, mas se eu não salvar a live, depois o pessoal não assiste, né? Então eu vou encerrar e já volto, amores. Vamos lá? Vou continuar. Falar sobre arrogância. Gente, se vocês vissem o tanto de pessoas que passaram pela nossa live, a hora que eu salvei, certamente foi a live que mais deu visibilidade, que me faz crer que domingo as pessoas ficam no Instagram. E eu fiquei curioso pela aula sobre perdão. A aula sobre perdão já foi. A gente já fez a aula sobre perdão. Né? Eu acho que foi a última aula. E foi uma aula interessante. Poxa, ela ficou disponível. E como a Raíssa está subindo para o YouTube todas as aulas, está lá. Tá lá, é só xeretar o YouTube e assistir a aula. Tá? Todas as aulas que a gente conseguiu salvar estão lá. Acredito que todas, com exceção de uma, que eu acho que foi a primeira ou a segunda, que
que nós perdemos, todas as outras estão lá. Eu estou aqui lançando a campanha para que se abram os salões novamente, porque eu estou com 4 dedos de raiz branca no cabelo. Tá lá no YouTube. As aulas estão lá no YouTube. Bom, vamos agora falar sobre arrogância. É rápido, tá? Não vou me alongar mais. Professora, as lives estão mais sendo gravadas no YouTube? Bom, eu não entendi exatamente a pergunta, mas eu estou subindo as lives para o YouTube. A Raíssa está mandando para lá. Como é muita coisa, estou fazendo 2 lives por semana e tem um monte de processo para subir essa live, né? Então a gente está procurando manter lá as aulas de forma atualizada lá. E agora então eu vou falar rapidamente sobre arrogância. O que contempla a arrogância? O que o indivíduo arrogante pensa? O que tem na arrogância? Na arrogância tem o saber tudo. Eu sei tudo. Então, na arrogância, o saber tudo faz um tamponamento do intelecto para a compreensão do saber do outro. Então, um indivíduo que sabe tudo, ele não está aberto para ouvir o outro, para aprender com o outro. Curiosamente, o arrogante, que é alguém que tem uma soberba, né, de si, uma soberba na sua autoimagem, é justamente um indivíduo que tem um tamponamento para ouvir e para aprender, porque o que é que eles não conseguem compreender? Eles não conseguem contemplar, eles não conseguem trabalhar com o não saber. Não é possível que eu não saiba, não é possível que eu não conheça, não é possível que eu não entenda. Então, o que faz o indivíduo arrogante? Ele não aprende. Uma das principais causas dos problemas de aprendizagem é a arrogância. E quando nós estamos lidando com o indivíduo arrogante na perspectiva da aprendizagem, nós estamos lidando com um indivíduo que é muito difícil de trabalhar, porque geralmente eles vêm, porque eles não estão aprendendo, porque na escola não está indo, e o que eles dizem? Qual que é a narrativa? Aquela professora não sabe, aquela psicóloga não sabe, aquele é o arrogante é o indivíduo que tampou, que colapsou a capacidade de aprender, Tony. Né? Ele tampou aquilo, porque ele não contempla, ele não consegue trabalhar com a ideia de não saber. Né? E aí, quando esse quadro vem para o processo terapêutico, né? Sim, ele tem o egocentrismo, né? É um núcleo comum a todas essas patologias que eu estou trabalhando, que são pessoas que estão presas nas psiconeuroses, e o egocentrismo é uma das questões. E sim, eles parecem muito egocêntricos. Então, esses indivíduos, eles vêm com defesas terríveis. Como um indivíduo se torna arrogante? É aquela pessoa que sabe tudo, que geralmente são indivíduos irônicos, são indivíduos que estão sempre com a razão e não conseguem compreender a razão do outro. Não conseguem compreender a razão do outro. Então, o que acontece? Tampona o intelecto. Tampona o intelecto porque é ele que sabe. Ele que sabe. Não é o outro que sabe, ele que sabe. Não só negativista opositor, eles são prepotentes. É um povinho que cice. Na linguagem de hoje, cice. Tá? São aquelas pessoas que se sentem. Eles acham que o coronavírus é uma gripezinha. Eles acham que, seja lá o que for,
eles têm a forma, eles têm a solução para as coisas. Eles sabem. O nosso presidente, ele tem muitas coisas da arrogância. Ele tem muitas coisas, né? Ele tem outras qualidades, mas ele é muito arrogante, né? E os arrogantes são aqueles que não conseguem ver algo em si que contempla a falha. Eles não conseguem trabalhar com a falha, né? Para mim, o arrogante é que sabe que é fraco e usa a arrogância para se sobrepor. É uma adleriana. A Fernanda está usando a teoria de Adler aqui. Muita gente fala mal dos professores, hein? O pior é que não aceito que os colegas elogiem os professores também. E tudo mais, tudo mais. Essas pessoas, eles têm um tamponamento do não saber, né? Os arrogantes, eles tamponam o não saber. É o terapeuta que não sabe, é o professor que não sabe, é a escola que é ruim. É o trânsito que é ruim, é o prefeito que é burro. É o outro que é burro. É Fernando, tá certo, desculpa, Fernando. O saber está todo em si. Por quê? Porque ele não consegue contemplar a ausência do saber. O não saber é agônico para ele. Então, ele se assoberba, ele se empodera, ele tampona a capacidade de aprender e ele fica burro, prepotente e questionador, né? Complicador da vida alheia. E ele tem sempre um nariz assoberbado, né? Eu tive um rapazinho aqui com uma questão, tive vários casos de arrogância, mas nesse caso, esse menino, ele veio, né, e ele queria uma moto. Ele queria uma moto, né? Aí eu disse, você tem 16 anos. Ué, mas e daí? Você não tem carteira, como é que você vai ter uma moto? Ué, é bom ter uma moto agora, porque quando eu tiver 18 anos eu não quero moto, eu quero carro. Não, mas você não pode dirigir. Não, mas eu dirijo melhor do que esse povo que tá aí nessa rua, porque ninguém sabe dirigir, porque esse povo não sabe nada e tal. Eu dizia para ele, mas você não pode tirar a carteira. Ué, mas eu vou lá e provo que eu sei dirigir. Tá, de qualquer forma, há um limite legal. Mas eu provo que o limite legal tá errado. Eu provo que o limite legal é um limite burro. Porque quem fez essa lei só pode ser um burro. Não, eu disse, essa lei ela está baseada em uma série de premissas. Você não consegue reverter a premissa só para o seu caso. Tá vendo? Até você. Então, esse é um indivíduo arrogante, né? A arrogância, então, ela está a serviço da preservação de uma onipotência primária, de uma onipotência que não contempla o não saber. Compreendem? Bom, gente, eu queria falar ainda hoje na live, mas eu me estendo demais. Eu peço desculpas aos meus alunos, eu tinha prometido, né, que além de irascibilidade, eu ia falar hoje sobre fornicação. Sim, Tony. Não pedir ajuda, eles não pedem ajuda, eles estão sempre, não aceitam os conselhos dos outros, né? Se o indivíduo arrogante gera ódio, nossa, dá uma raiva, né? Porque você está falando, você está vendo ali, o indivíduo é sempre certo, né? Está sempre acima, sempre acima dos outros, né? Para, Leandro, eu vou falar até meia-noite, não. Eu tinha prometido, então, né, falar sobre fornicação, sobre sexualidade, mas já são
8 horas e 11 minutos e eu tinha prometido uma live de 1 hora, na qual eu fui pontual, o que sabidamente é uma raridade, né? Eu fui pontual e eu vou abrir agora para perguntas e a parte da utilização da própria sexualidade como psiconeurose de defesa vai ficar para a próxima aula. Então a gente vai falar sobre isso e vai discutir o filme Seven, tá? E para a aula que vem eu quero indicar a leitura do texto da Maria Helena Chauí, tá? Texto da Maria Helena Chauí, A Revolução Sexual. Tá? Tá bem? Perguntas? Contribuições? Não teve uma entrada dessa vez de um aluno participando verbalmente da aula? Só por escrito? Se não houverem perguntas, eu vou encerrar a live, amores. Posso encerrar? Então, ó, ficou o filme, né, pra gente assistir, o Seven, tem no YouTube. No YouTube não, tem na Netflix. Eu assisti recentemente. Então, eu gostaria que vocês vissem o Seven, pra gente discutir na aula que vem. Para a aula que vem ficou, né, fornicação ou utilização da sexualidade, mas o que tem em comum em todos esses casos é a hipertrofia de um sintoma, de uma utilização de um instinto, né, que passa então a capturar o sujeito e o sujeito perde a sua ação política, a sua ação afetiva, né, e torna-se aquele sintoma. Ele fica incapaz de elaboração, né? E o que mais é significativo, que é mais importante, não são os aspectos psicopatológicos que eu trago aqui, mas as intervenções técnicas. Alguma questão sobre as técnicas? Não? Então, gente, obrigada. Eu quero agradecer muito, muito o 6º e 7º termo, agradecer todos que tiveram na live, mas muito em especial o 6º e 7º termo por ter estado, por ter compreendido que eu precisei dar aula hoje, não posso dar aula amanhã. Não sei se vocês estão vendo, eu estou sempre com, tá vendo? Com dentes com problemas, tá? Eu estou fazendo uma cirurgia extensa na boca, estou fazendo um tratamento extenso aqui, né? E eu vou ter que operar amanhã, e por isso eu não vou conseguir dar aula, tá? Eu estou com provisório nos 4 caninos, que por sinal cai todo dia. Então eu quero agradecer o 7º termo pela compreensão, pelo carinho que vocês têm tido comigo, tá? E amanhã, então, essa aula vai estar disponível ainda no horário normal da aula. E semana que vem a aula volta ao horário ordinário, normal, tá? E a minha live na semana que vem vai acontecer mesmo na segunda-feira, tá bom? Então, boa noite para vocês. Tchau.